Na Bahia, você tem uma série de fotos de amas, né, de mucamas, né, e que tem um pouco essa convenção, né, digamos assim. Essa é uma foto bem diferente porque é uma ama negra que carrega uma criança branca, mas à maneira do pano da costa, né, a maneira africana. Então é uma foto bem rara. Eu fiquei bem interessada quando eu vi, que eu não a conhecia, porque ela está misturando uma série de cosmologias aí, né? Quer dizer, porque ela é uma ama, mas ela carrega a criança com os panos da costa eram panos de identificação de etnias, né? Sobretudo da costa, e por isso o pano da costa. E ela está carregando esse bebê de uma maneira que você não vê. Em geral, as fotos das mucamas são fotos bem impressionantes, porque as fotos, sobretudo na Bahia, até entrando mesmo no século XX, você vê com bastante detalhe a própria ama. No caso de São Paulo, com a passagem do século, muitas vezes as amas vão desaparecendo e fica só a mão da mucama, que é essa ideia de que, como vai com todo o projeto de higienização e tudo mais, desaparece a feição da ama, da mucama, né? E fica só a criança. Também o que é interessante nessa foto é que elas sempre mostram situações de bastante apaziguamento, né? Essas fotos entre a mucama e o seu senhor são o outro lado das fotos de sevícia e de castigo, e que mostram quase uma segunda natureza, né? Quase uma segunda maternidade. São sempre calmas, tranquilas, apesar de que algumas a gente pode ver em outras fotos revelam mais tensão, né? Tensão no olhar, tensão na relação. Essa não. Já essa foto começa a mostrar escravos em situações, sobretudo, de trabalho, né? Então essa é uma tópica mesmo, né? Ou seja, escravos pacíficos, né? No momento de descanso, no campo, né? É bem uma imagem, e você vê pelo título, né? Negros, né? Há nesse momento uma demanda por eram chamados de tipos exóticos, né? Então o próprio Cristiano Júnior tem aquela série que ele chama de coisa bem brasileira, né? Que são esses escravos que aparecem aí para representarem um lado benigno da escravidão. Uma foto bem mais rara nesse momento, até em 70, porque é uma foto de uma família escrava, que tudo indica, né? Que parece lá o pai e a mãe, uma posição bem uma máxima das fotografias, né? A senhora senta, o pai ao centro, né? Mais altivo, os dois filhos evidentemente pousando, né? Com essa choupana atrás. E é bem interessante porque em 70 até você tem poucas imagens de família escrava, né? Porque isso já revelava uma maior sociabilidade, uma maior autonomia, que não era uma constante. Essa é uma foto sensacional mesmo, nunca tinha visto. O Marc Ferrez, ele enfim, foi esse fotógrafo que percorreu uma parte significativa da história brasileira, né, e acompanhou tanto o cotidiano como acompanhou a paisagem, né, um craque de paisagem, mas ele também é um craque para pensar a urbanização do país. E as lentes do Ferrez apreendem a escravidão de uma maneira muito ampla, né? Então, por exemplo, essa primeira imagem, quer dizer, negra com balangandãs, né? É uma nova tópica, né? A ideia da escrava, a escrava objeto, a escrava as escravas eram muito bonitas, eram reconhecidas como ela traz o pano da costa do seu lado direito, né? Traz todos os balangandãs como a comprovar a sua origem, mas é uma foto evidentemente composta, né? Então, o que ele faz para compor um tipo, né? Um tipo para o exterior, a mesma coisa que ele faz com os índios, né? Então ele vai criar ele é um grande classificador, né? Então ele vai criar toda uma taxonomia para apresentar os índios brasileiros. Interessante que os negros brasileiros, os escravos brasileiros, a mulher escrava, ela era representada pela sua beleza já, né? Quer dizer, até se você pensar na longa duração, vem daí um pouco dessa imagem da brasileira, né? E da brasileira exótica. Essa imagem é exatamente isso, né? Quer dizer, ela tem braceletes quer dizer, tem anéis em todos os dedos, né? Que foi uma coisa que eu fiquei reparando quando eu olhei, né? Quer dizer, muitos colares, muito balangandã, muitos braceletes, né? Quer dizer, uma foto toda composta para o exterior, né? Para compor essa ideia do exótico, né?
Bom, o Hentschel, ele se destacou, não tem como paisagista, né, mas ele teve, se eu não salvo engano, é Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Ele era, sobretudo, um grande retratista, porque justamente ele se transformou num dos, né, fotógrafos da Casa Imperial. E nessas fotos que nós temos aqui, que é muito interessante, é pensar por que esses fotógrafos da elite passaram a fotografar os negros, né? E há muitos motivos. Vocês têm vários álbuns de famílias em que a família coloca os negros no seu álbum, né, por motivos privados, por motivos que jamais saberemos. Mas há também o uso comercial, e o Hentschel fez esse tipo de uso, que é a venda de imagens para o exterior. E para o exterior, interessava ver mais esses negros do que ver a elite brasileira, né? E o que é interessante no Hentschel é que são todos negros muito altivos, né? Por exemplo, esse negro é quase um busto grego, né? Um pouco essa é a imagem, né, dos negros de ébano, né, do perfil de ébano, né, com essa barbicha, com esse olhar altivo, com esse olhar que destaca. E as mulheres, né, quer dizer, que é interessante que ela é uma quase branca, né? Diferente das outras fotos que a gente viu e que vamos ver aqui na sequência também, ela está vestida totalmente ocidental. Não sei se ela é uma liberta, porque diferente das demais, você vê, né, que ela tem brincos ocidentais, tem uma roupa ocidental, leva o cabelo à moda ocidental, né? Que tem uma série de libertos que passam, porque você tem vários motivos, quer dizer, às vezes as próprias famílias, se ela fosse uma ama, uma mucama, vestiam de maneira ocidental para que ela fizesse parte mais facilmente do álbum da família. Difícil dizer, né, mas o fato é que ela encara a câmera, isso também é bem interessante, né, no momento que você é 70, né, ela encarou longamente a câmera, né, e ela não tem qualquer sinal, qualquer rasgo da sua origem africana ou da sua etnia. Já a seguinte, né, é o oposto, né? Ela está toda vestida, assim, se não é ela, a lembrar dos costumes que vinham de África, né? E aqui tem a coisa do uso do exótico, que também é interessante, que quanto mais as mulheres, né, se vestem como, enfim, tipos interessantes, como eram chamados, que eram os tipos africanos, mas você vê os decotes à vista, né? Se você comparar com a outra, a anterior, né, ela é toda controlada, né, toda pudica, né? Tá até estranha a roupa nela por conta disso. Muitas vezes você vê isso quando são negros que vão aos estúdios para serem vestidos pelo fotógrafo, elas têm roupas, essa, por exemplo, um pouco apertadas ou às vezes muito largas, que são as roupas do estúdio, né? Já a outra, ela de fato a mulher, é a convenção da mulher exótica, né? Com os brincos grandes, com os lábios carnudos, né? Com os peitos afora, né? É a mulata, né? Um pouco diferente dessa, que a gente já viu a imagem da mucama, que ainda é outra, porque é uma segunda mãe, então ela não será exposta dessa maneira, ou essa que não tem título também, né? Mas que, então ela está vestida como doméstica, ela quase não tem, no caso dela, ela traz alguns ornamentos, né? Mas são muito, se você comparar com aquela primeira, ela não tem a riqueza da primeira, porque ela está dedicada ao trabalho da casa, né? Não é especial, né? Quer dizer, é uma releitura, né? que se faz atualmente. Na verdade, você faz uma espécie de nativo universal, né? Bota tudo junto, bota na cor branca e vira um nativão, né? É o grande nativo universal. Ela tem aí algumas contas de candomblé, provavelmente, né? Alguns balangandãs de maçã agora toda a roupa dela é uma roupa de serviçal, né? Ela está coberta para o serviço. A cor branca já aparecendo com a cor mais higiênica, que já era um costume nessa época das casas grandes. A situação desses escravos ou libertos que vão a um estúdio, né? Eles têm que se submeter às ordens do dono do ateliê, né? E que são ordens tirânicas, né? Não se mexa, não faça qualquer movimento, vire o rosto para cá, eu gosto muito da definição da Susan Sontag, que a fotografia serve à mentira, né? E essa ideia do ateliê é fundamental, né? Porque
tudo uma mentira, né? Tudo uma composição. O Stahl também foi fotógrafo da Casa Imperial, né? Ele se dedicou muito a esse cotidiano escravo, né? Que ele, quer ver, vamos ver tudo que tem aqui. Eu anotei 4. E tem uma muito interessante com escarificações. Tem uma negra com manto, eu acho que é uma projeção tremenda, né? Porque não tem nada a ver com nada, né? Que olha, ele arrumou o cabelo dela, ocidental, e botou um manto que, enfim, algumas portuguesas no Rio usavam coisas assim, mas nunca vi. As outras eu acho muito mais interessantes. Esse é um super retrato, porque você vê, né, o corpo atlético do negro, né? Ele tem marcas de escarificações, né, bem claras, né? Então isso é muito interessante e ao mesmo tempo não é uma imagem que vitimiza, né? Porque durante muito tempo as interpretações falaram mais do lado passivo dos negros que iam ao estúdio serem fotografados, mas se você pegar o conjunto das imagens, você vê que a resposta é uma resposta muito digna, né? Muito altiva, tanto pela atitude de corpo como pelo olhar que ele devolve ao fotógrafo, né? Porque é claro que nesses estúdios era tudo um jogo de cena, né? Era tudo um grande teatro, mas o fotógrafo não tinha a possibilidade de enfrentar o olhar, né, do escravo. Você vê que esse escravo olha de frente, não titubeia, né? Quer dizer, mostra as suas marcas, né? O corpo desnudo deve ter sido um pedido do próprio fotógrafo, né? Para mostrar a virilidade, né? Também lembra um Debré, né? Porque se você pensar o Debré também, quem fala muito isso é o Rodrigo Naves, né? Quer dizer, ele dá aos seus escravos, ele que era um pintor acadêmico, né? Ele confere aos escravos que ele retrata corpos aponidos, né? Corpos esculturais, né? Então essa imagem ficou, né? Do escravo como quase uma estátua, né? E tem essa é sensacional, né? Quer dizer, essa você vê claramente, e é impressionante essa foto porque há uma carga de sofrimento inacreditável. Essas são escarificações, que são as marcas que os escravos faziam na pele para marcar a sua origem. Então isso é bem claramente uma escarificação, porque ela tem uma simetria, tá vendo? E elas têm vários formatos, a gente vai ver outras aqui. Não do Stahl, mas de outros fotógrafos, né? E que esses escravos ostentavam com muito orgulho, né? Porque era uma forma de marcar a origem, né? De marcar o seu grupo, né? A sua ascendência. Aquela foto da Doce é uma foto, olha, você vê que é um estúdio, né? Porque há todo esse pano ao fundo, esse teto que é montado, né? E essa é uma típica situação construída para a venda, né? Porque há algumas formas de você ver escravos nessas fotos que vão de 70 até o final do século. Umas são as fotos para os álbuns, que são sobretudo as mucamas, e são fotos muito bonitas, outras são as fotos de documentação policial, e outras são essas fotos dos chamados tipos, né? Que são as fotos exóticas. Aqui é muito interessante porque primeiro, eu acho que a peça é muito grande para ser uma peça de venda de doces. Toda vez que eu vi a venda de doces são em cestos, né? Porque eles são anatomicamente mais interessantes do que essa coisa quadrada, retangular, e parece um vidro. Depois ela está muito vestida para ser uma vendedora. E ele parece ter juntado tudo nessa foto, né, para ter um resultado excelente. Então, ela está mais uma vez com o pano da costa, está totalmente vestida, carrega o turbante na cabeça. E essa caixa de doces inacreditável, né? E com a menina ao lado que parece bastante cabunhada com a situação, né? Não tem nada a ver com a situação. Essa é uma foto famosa, né, do Gainsleigh, que era também um grande retratista. É bem interessante essa foto se você comparar com a outra, porque na outra você percebe que a pose, a intenção de transformar aquele escravo numa estátua, né,
de ébano é muito mais evidente que essa, que você tem um escravo, você vê que o outro ele está todo limpo, né? Está todo do seu corpo à sua feição. Aqui você vê que ele tomou uma situação mais cotidiana, porque é um escravo com a roupa rota, né? Com a roupa que parece um pouco suja, ele não trocou a roupa do escravo, que poderia ter feito. Você tem várias situações em que eles despem ou põem outras roupas que você vê até o vinco da fazenda. Nesse caso não, o escravo está barbado, né? Não está com a barba bem feita como o outro, está com esse chapéu também amarrotado, e ele é um pouco vesgo, né? Na maneira como ele olha o fotógrafo, né? Então eu acho uma foto muito expressiva e muito interessante, porque nela você tem menos esse efeito do teatro, né? E o final da escravidão, sobretudo nesses momentos logo depois da escravidão, teve um efeito paradoxal, né? Porque você tinha famílias, né, como a própria família Rebouças, Patrocínio, que eram famílias que já tinham se libertado da escravidão há um tempo, né? E aí você tem, com a abolição, viram todos escravos, né? Massa de ex-escravos, viram todos ex-escravos, e isso cria um patamar comum muito complicado, né? Em que algumas famílias não gostavam de se espelhar, né? A imagem que a gente viu é exatamente a imagem de um ex-escravo, né? Quer dizer, todo o protótipo que algumas famílias queriam se afastar, né? O Loisinger é um grande paisagista, porque o café rendeu, quer dizer, quando a fotografia chega, né, e quando a fotografia se transforma numa moda no Brasil, a grande produção, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo, é café. Então, café será o pano de fundo para uma série de imagens que mostram a civilização do Brasil, que eram os termos da época, né? O Loisinger ele é muito famoso como paisagista, né? E ele tem muitas fotos mais... essa é uma foto muito interessante, porque ele faz uma paisagem humanizada, né? E ele introduz aí uma série de elementos que parecem absolutamente... Ele está tentando mostrar uma certa trivialidade que não se expressa na foto, né? Porque você vê que ele coloca as várias cenas que ele gostaria de interpretar, né? De um lado, os escravos do Eito, né? Trabalhando no café, mas você percebe que é uma situação totalmente forçada, artificial, porque a enxada que move o café nem se mexe, né? E a mancha que faz o café é uma mancha totalmente controlada no pátio, né? Em geral, o café ficava espalhado pelo pátio, aqui ela está totalmente domesticada, né? Aí ao centro, né? O olhar da gente converge para o centro, para a Casa Grande, que é uma Casa Grande bastante tímida, né? Nem deve ser uma casa de trabalho, mas ao centro você tem a ama que carrega o seu filho às costas, né? Como eu te disse antes, esse é um costume que eles faziam mais para os próprios filhos, menos com o filho do senhor, porque o filho do senhor teria que ser observado, teria que ser visto, teria que ser cuidado. Por isso que eu achei aquela foto primeira tão interessante. Aqui não, ela traz a maneira das costas, né? Como eles chamavam, que é você carrega o seu filho atrás e vai trabalhando, né? Então ela está ao centro, você tem os dois trabalhadores, a ideia da mãe escrava, no meio as crianças que estão ao chão, né? Debré eternizou algumas imagens de crianças escravas sentadas ao chão, e à direita a situação da ama com o senhorzinho, né? Quer dizer, o senhorzinho com o seu brinquedo, que é um cavalo com rodas ou coisa assim, e a ama logo ao lado, né? Então eu acho que, na minha opinião, então você vê que ele numa foto, ele consegue dar conta, ele aprendia muito essas fotos também de cotidiano, né? Então ele captura com a sua lente, né? Quer dizer, várias cenas do cotidiano. Então o trabalho, a recreação dos negros, a escrava negra com seu filho, e a ama, o rebatimento na foto, que é a ama com o senhorzinho branco, né? Muito bem penteado, né? Muito bem arrumado, muito bem vestido, né? Que contrasta com os demais. E a senhora de costas, né? Como se ela, de alguma maneira, não dissesse respeito exatamente a essa situação, né? Olha, essa é a própria imagem da mulata, né? Da mulata que vai fazer essa grande representação do Brasil, né? Essa grande tópica, né? Ela é lindíssima. Ela carrega o seu pano na costa disfarçado do lado direito, né?
mas muito bem cortado. Ela tem o dorso nu, né, para mostrar que era sempre comentada a beleza do dorso das escravas, o seu brinco prolongado, né? E diferente dos escravos negros que a gente olhava, ela não encara, ela olha mais, tem um olhar mais oblíquo para a foto, né? Um olhar mais tímido, né? Muitas vezes você, por esses detalhes, né, você percebe que certas contrariedades, certas situações mais vexatórias, né? Ou então a reação ao fotógrafo, né? Esse é um olhar. Ela não olha diretamente, né? Quer dizer, a gente não pode inferir exatamente a situação, mas pode ser que essa é uma foto montada, né? E ela está, de alguma maneira, numa situação um pouco cômoda diante dessa foto, né? A seguinte também é muito boa, que é o lado oposto, né? Essa eu apostaria, não tenho nenhum elemento para dizer, mas eu apostaria que essa é uma escrava doméstica que vai para o estúdio para ser fotografada, ou a liberta, né? Mas duvido, porque ela tem todas as posses da sua senhora, né? Que muitas vezes quando vamos falar como tipos, né? Não dá para ter certeza se foi o que aconteceu, porque são anônimos, né? Mas muitas vezes, para os álbuns de fotografia, esses senhores queriam, de fato, tinham uma relação próxima com as suas escravas domésticas e queriam eternizá-las junto dos seus fotos. Então, você vê que ela é totalmente vestida com os símbolos da Casa Grande, né? Porque ela está com um cabelo que não tem nada a ver com qualquer etnia ou nação, o brinco pode ser, mas ela carrega, aqui é um relógio, você viu? Ao centro. Parece um relógio. Eu aumentei bastante, então todas essas fotos eram compostas por símbolos de civilização, né? Quer dizer, as coisas que se você segurava livros, se você segurava bengalas, ou se você... E ela está toda vestida à moda do Ocidente, né? Quer dizer, essa ideia da inclusão, a ideia da incorporação à Casa Grande, né? Que são muitas dessa maneira. Totalmente diferente da outra foto, que é uma foto de tipos. Então, o tipo separa, né? É o exótico que separa da Casa Grande. Veja como eles são. E essas fotos de álbuns de família são as que incluem, né? Ou seja, olha como ela faz parte, olha como ela pode ser incluída. E o elemento detonador da exclusão ou da inclusão são as vestes e os símbolos que adornam essas vestes, né? Porque são duas representações muito distintas da mulher escrava, né? Os homens escravos, em geral, aparecem associados ao trabalho, né? Mas as mulheres escravas você tem uma variação maior, né? Por causa da domesticidade, né? Porque o Ferrez vai fazer todo um levantamento essa é uma foto muito rara, né? O levantamento das diferentes funções dos escravos também, né? Das diferentes maneiras para não ficar só na ideia que eles eram os trabalhadores da lavoura, né? Então você vê, aqui você vê que é uma foto espetacular, né? Um ângulo inacreditável que ele pegou, né? À esquerda os carros, ao centro os escravos trabalhando, né? É muito bonito como ele faz esse contraste que aparecia muitas vezes entre o negro da terra. Esse é o máximo, né? Porque é uma pintura, né? E é feito, é reproduzido depois também tal qual, né? E aqui você tem, aí são tipos propriamente ditos, né? Que você vê como elas posam, uma está cansada e olha para a câmera, né? A outra segura a sua cesta, a outra é a mais velha, são os vários tipos no campo, né? E ele vai fazer um imenso sucesso. E o nome é Brasil Pitoresco, né? A moda dos álbuns pitorescos é uma moda antiga, né? Quer dizer, o Brasil ficou fechado durante muito tempo e quando ele se abriu, ele foi inundado pelos viajantes que vinham em busca de novos repertórios, né? Depois de uma Europa em guerra, eles queriam novos repertórios, novas possibilidades. E a ideia de pitoresco vem de pinturesco, da ideia de pintura,
e que depois ganhou essa corruptela que nós conhecemos, de pitoresco como exótico, diverso, né? Mas o sentido primeiro vinha de pintoresco, né? Por isso que, por exemplo, o Debré é isso, o Rugendas é isso, porque são viagens pelo Brasil em que eles acomodam a descrição com a imagem, né? E aí, com a entrada da fotografia, você vê que aí a fotografia tem um diálogo muito grande com o desenho, né? São quase desenhos, mas ele está fazendo exatamente isso, mostrando as escravas no momento de descanso, né? De repouso, né? Que ele chama de roça, que é como se elas estivessem comendo lá, né? Só porque ele é assim que ele quer, assim assim lhe parece, mas você vê que aqui você tem muito mais a 50 e poucos, então ele tem menos agilidade, então ele tem que construir os tipos propriamente, né? E você vê que a discussão com o desenho é muito clara. Então, é a mesma coisa que a gente viu com o Ferrez, mas assim, sem as potencialidades que o Ferrez já tem, né? Porque o Ferrez vai até 23, né? E o Fronde, ele falece em 81, né? Então, aqui ele tem muito menos possibilidades, mas você vê que ele compõe a cena com tudo que ele tem direito, né? A casa, né? Uma casa humilde, mas com trabalho, uma pequena palmeira, um arbusto, as bananas, né? E a família, né? Uma família, e eles são estátuas, você vê que eles não se movem, né? São estátuas de ébano, né? A mulher e o homem têm músculos, né? E eles estão fazendo o trabalho mais manual. Ele tem um dado didático aqui, né? De mostrar como é que se faz o café, né? E os escravos compõem a cena, né? Os escravos não interferem na cena, eles de alguma maneira só organizam a cena, né? É bem importante porque ele vai mostrar para o exterior, né? Vai levar para o exterior, então é um trabalho que, diferente do que nós sabemos, que não tinha descanso, né? Então ele vai captar né, uma cozinha na roça, um momento de descanso, e aqui de novo é o descanso na roça, né? Como se eles fossem fazer um piquenique ladeados pelos seus senhores, né? Lá. Exatamente, né? Quer dizer, são viajantes, né? Que, apesar que ele fica bastante no Brasil, mas enfim, que vão traduzir, né, algumas das suas concepções, das suas máximas para os trópicos, né? E a gente não pode esquecer que sobretudo nesses fotógrafos, como há também no Debré, em vários pintores, essa ideia de civilização, né? De que a despeito da escravidão há um processo civilizatório possível, né? Então, já a gente não vê em todo esse elenco de fotos que você trouxe, não há uma foto que denote violência, não há nenhuma foto que denote conflito e nem tensão, né? A não ser aquelas de escravos que observam a câmara com maior dignidade e tudo mais. Você vê que quando a foto é totalmente organizada, tal qual o teatro pelo fotógrafo, ele devolve imagens muito calmas, muito plácidas, né? Onde não há uma possibilidade de imaginar uma desordem, né? Tudo muito organizado, como os corpos são dispostos na cena, né? Quer dizer, eles são, nesse caso, são manchas, né? Nós já vimos como às vezes eles estão enfileirados, né? Mas não há nenhuma desorganização, né? Tudo é plenamente controlado, né? Agora, o que me impressiona muito, como, enfim, eu não sou uma historiadora da arte, sou historiadora, é essa imagem de organização, né? De civilização, de progresso, porque é impressionante, porque aí a escravidão não aparece como a contradição do império, né? Porque era a grande contradição, né? Como é que o imperador, que se apresentava como um mecenas, né? Uma mecenas da cultura, né? Que se emancipava pela cultura, o primeiro imperador fotógrafo, né? Como é que ele explicava a vigência da escravidão, quando já havia uma pressão grande pelo final da escravidão no Brasil, sobretudo com a emancipação, né? Com a abolição dos Estados Unidos em Cuba, o Brasil fica isolado, né? Então essas fotos também têm um papel de levar para fora uma outra imagem da escravidão, né? Quer dizer, uma escravidão amena, né? Uma escravidão, olha, eles têm escravos, mas eles estão bem lá. A escravidão, né? Que era um pouco o discurso que a lei do ventre livre inaugurou, né? Que é a ideia de que o que era a lei do ventre livre de 71? Era a ideia de que no futuro todos serão livres, né? Enfim, já que não há mais escravos nascendo, então no futuro seremos livres, né? Esse modelo gradual, pacífico, né? de abolição da escravidão, e essa é a demonstração, né? Estão todos trabalhando, não são ociosos, né?